Imagine um mundo onde ser um ferreiro é sinônimo de fraqueza, um trabalho subestimado e cheio de limitações. Agora, imagine transformar esse mesmo ofício na arma mais poderosa de um herói lendário. Parece impossível? Pois é exatamente isso que acontece com Shin Yong-woo, um jogador azarado que se torna o melhor ferreiro de todos os tempos. Hoje, você vai descobrir como um simples ferreiro mudou o destino de um jogo inteiro e alcançou o topo. E eu te garanto, essa é uma história que vai te surpreender a cada martelada. Grid, após toda a maratona de corte de lenha e mineração, recebeu um presente inesperado do sistema: 182 pontos em status somando os bônus da habilidade Persistência e Indomável. Ele percebe que tem 40 pontos livres para distribuir e pensa: peraí, eu não deveria ganhar só 10 por nível. Da onde veio esse 40? Então, ele conecta os pontos. A diferença entre o nível -3 e o nível 1 gerou essa discrepância. Ah tá, eu tava tão fundo no buraco que qualquer avanço parece milagre. Nesse meio tempo, o ferreiro Smith, cheio de remorso, começou um discurso emocional. Eu sinto vergonha de ter tratado alguém tão talentoso como uma criança. Eu invejo você, garoto. O que rendeu a Grid mais 60 de afinidade com Smith e mais 200 de reputação com o vilarejo de Byron. Enquanto Grid processava tudo isso, Smith decide grudar nele. Nós dois somos ferreiros, garoto. Que tal uma aliança? Grid, visivelmente desconfortável, manda o velhote desgrudar e propõe uma solução prática. Me sugere um item popular para eu lucrar e sair daqui de carruagem. Smith, num estalo, responde: Flecha de Jaffa. Um item especial, perfeito para a missão do Guardião da Floresta. Grid, sempre crítico, solta: sério? Uma flechinha consumível? Não vale o esforço. Mas Smith explica que a flecha mistura Jaffa e aço, ignorando parte da defesa do inimigo. Ah, tá, aí tem coisa. Grid resolve analisar a flecha, descobrindo que sua compreensão é de 89%. Ele reclama: só 89%? Que vacilo. Talvez eu consiga os outros 11% desconstruindo isso. Smith se anima e decide ensinar a produção da flecha. Ele explica cada passo: misturar proporções exatas de minério, remover impurezas, solidificar o ferro, reduzir o carbono. Grid escuta tudo com atenção e resolve tentar. Afinal, o sistema confirmou: a classe descendente de Pagma tem uma sensibilidade absurda para temperaturas. Com apenas 5 minutos nos foles, Grid atinge a perfeição. Smith fica chocado. Você consegue medir a temperatura exata da fornalha? Isso é coisa de outro mundo. Grid, meio incomodado com a observação exagerada, rebate de forma seca: errou por pouco. Não sou Pagma reencarnado, sou o descendente dele. Mais respeito, por favor. Smith ri, impressionado com a confiança do jovem, e avisa que o próximo passo será ainda mais complicado. Agora, faremos as pontas das flechas. Precisamos misturar a barra de Jaffa com ferro em uma proporção precisa de 1:12. Aí vem a parte delicada: deixar a ponta solidificar no molde por 40 minutos antes de polir. E não se esqueça da simetria enquanto martela. Isso vai garantir que a ponta fique afiada e balanceada. Enquanto Smith explica o processo, o sistema do jogo se manifesta. Você aprendeu a fabricar flechas de Jaffa. Grid não esconde a empolgação. Com certeza eu consigo, responde, já se preparando mentalmente para a tarefa. A barra de compreensão dele atinge 100%, permitindo que ele visualize o processo completo na interface do sistema. Smith, surpreso com o entusiasmo e confiança de Grid, resolve testá-lo. Vou buscar os materiais. Enquanto isso, veja se você consegue começar. O ferreiro pensa consigo mesmo: esse garoto. Ele é muito mais habilidoso do que aparenta. Grid, por outro lado, já está 100% focado. Com base no que viu e ouviu, ele inicia o trabalho. Lixar e endireitar os bastões distorcidos. Cortar os bastões no tamanho ideal. Adicionar penas perfeitamente posicionadas no final para equilíbrio. Com sua alta destreza e o bônus de classe especial, todo o processo flui com uma facilidade inesperada. Smith volta e observa Grid trabalhando, mas logo percebe algo estranho. Grid, concentrado, está resfriando as pontas de flechas na água. Surpreso e um pouco irritado, Smith questiona: o que você está fazendo? Resfriar assim pode quebrar as pontas. Grid, no entanto, mantém a calma e responde: relaxa. Vou reaquecê-las depois para temperar. É assim que se faz o processo de fortalecimento. Smith fica perplexo. Você sabe temperar? Isso é um método avançado até mesmo para ferreiros experientes.
Mas usar isso para itens consumíveis é um exagero, no mínimo. Grid reflete, mas permanece fiel à sua abordagem. Se forem mais bem trabalhadas, essas flechas valerão muito mais. Eu preciso me esforçar ao máximo para superar minhas limitações. Não é sobre fazer rápido, é sobre fazer bem. Smith, embora ainda achando o método excessivo, não consegue esconder o respeito que está ganhando pelo jovem. Ao finalizar as pontas, Grid começa a fixá-las nos bastões, cuidando para manter o centro de gravidade perfeito. Ele termina o processo com maestria e recebe a notificação. Fôlego do ferreiro lendário foi ativado. Esse efeito especial aumenta todos os status do item em mais 5%, e, com sorte, adiciona efeitos únicos ao item. Quando o Grid finalmente conclui o trabalho, o sistema anuncia: você criou uma flecha de Jaffa épica. Grid toma um susto. Ele não consegue acreditar na própria sorte. Uma flecha épica, exclama, enquanto o sistema lista as recompensas. Mais 300 pontos de experiência. Aumento permanente de mais 4 em todos os atributos. Reputação no continente mais 80. Smith, observando o resultado final, declara: inacreditável. Até mesmo um ferreiro amador não faria algo tão perfeito assim. Você é realmente especial, garoto. Grid, por outro lado, tem sentimentos mistos. Enquanto Smith elogia a flecha épica, Grid pensa: por que uma flecha? Por que não uma espada? Eu sempre queria algo mais impressionante. Apesar de seu descontentamento, ele sabe que está no caminho certo. Ele olha para a flecha e vê seu potencial absurdo. Dano base, 40. Efeito: ignora a defesa do inimigo. Chance de crítico, mais 20%. Com as pontas das flechas quase prontas, Smith orienta Grid. Agora, só falta prender a ponta ao cabo. Mas preciso dizer, a força que Grid havia demonstrado era impressionante, mais poderosa que qualquer espada de nível 20. Após a demonstração, Smith lamenta não poder passar mais tempo com ele, mas Grid o tranquiliza, garantindo que se reencontrarão em breve. Smith, então, lhe entrega 100 flechas de Jaffa e 3 barras do mesmo material, reconhecendo que Grid mais do que merecia. Grid, surpreso, agradece e reflete que sua alta afinidade com Smith deve ter influenciado na recompensa. Apesar de considerar as flechas um presente excelente, Grid comenta que o peso delas o atrapalha, mas logo decide que irá vendê-las. Ele anuncia com entusiasmo: preparem-se, jogadores. Itens incríveis feitos pelo grandioso Grid estão a caminho. Enquanto isso, na Floresta Guardião, um grupo enfrenta monstros perigosos e sofre grandes perdas. A líder da guilda, Jishuka, aparece para salvar o grupo, chamando-os de imprudentes por não ouvirem seus avisos. Ela rapidamente organiza um contra-ataque enquanto critica aqueles que morreram, considerando-os fracos. Após derrotarem o chefe, Jishuka faz um balanço do saque: 30 minérios de ferro, 8 de oricalco e um raro minério de oricalco azul. Apesar do sucesso parcial, ela aponta que o escudo de ametista não apareceu novamente, e Toban comenta que o grupo perdeu 75 pessoas durante o ataque. Jishuka reconhece a dificuldade das missões de Rank S e decide que a guilda deve se concentrar em subir de nível e aprimorar seus equipamentos. Ela impõe metas severas: todos devem subir 15 níveis em 3 meses, e regas, 20 níveis, ou enfrentarão sérias consequências. Enquanto o plano é traçado, ela encontra flechas épicas no mercado e se impressiona com a qualidade, acreditando que apenas os melhores ferreiros do continente, como Pamir ou Stang, poderiam produzi-las. As guildas estão em polvorosa. Parece que um ferreiro desconhecido criou algo que está deixando todo mundo obcecado: as flechas épicas de Jaffa. Dizem que o item é de outro nível, e até as guildas mais poderosas estão desesperadas para descobrir quem é o responsável. Fão, um dos ferreiros mais renomados, fica sabendo das tais flechas e resolve dar uma espiada na descrição do item. Feita por um artesão com grande habilidade e potencial, mas pouca Grid, o protagonista azarado, está numa fila para arranjar um trabalho miserável. A fila é um caos, e ele acaba levando uma cotovelada de um candidato mais animado. Observando a cena, Grid pensa: será que esse cara não tem um pingo de pena dos desempregados mais novos? O chefe do lugar aparece e grita: preciso de 3 trabalhadores para hoje. Antes que Grid possa reagir, ele é empurrado pela multidão e praticamente forçado a aceitar a vaga de pior função disponível, a tal fiação. 11 mil vons por isso? Eu tentei no ano passado e só gastei dinheiro com remédio depois. Isso é uma piada, reclama Grid. Mas o chefe não quer saber e praticamente levanta o braço de Grid como quem diz: você foi o escolhido. No dia seguinte, já morto por dentro, Grid se levanta para ir ao trabalho.
Sua mãe, com a calma de quem já viu esse filme antes, comenta: "O sol acabou de nascer, filho." Ele, atrasado, só murmura: "Tô correndo, mãe." Antes de sair, o pai chama Grid para uma conversa. Grid, olhando o relógio, pensa: o que será que ele quer logo agora? "Eu tô atrasado." O velho, com todo carinho, pede para Grid tirar um dia de folga, dizendo que cobrirá seu pagamento. Grid se emociona, até perceber que o pai só tem 70.000 wons na carteira. Sua irmã, sempre prática, manda ele agradecer pelo esforço e ainda prepara um banho quente para o irmão descansar. Grid reflete: "Poxa, eu realmente tenho uma família incrível. Mas será que o velho não pode pagar os empréstimos também?" Ele resolve perguntar, só para levar uma tigelada de arroz na cara. De volta ao jogo, Grid resolve dar uma olhada no dinheiro que ganhou com as flechas. Quando vê os números, quase cai da cadeira: 71 gold e 28 silver. Ele faz as contas e percebe que isso equivale a uma boa grana no mundo real. Finalmente, não preciso mais trabalhar. Ele corre para o banco do jogo para sacar sua fortuna, mas o banqueiro logo lembra da dura realidade: itens épicos são taxados em 15%. Sobrou 60 gold e 59 silver. Grid explode: imposto é roubo. Mesmo assim, decide que ainda é uma boa grana e vai embora feliz, pelo menos até ter que pagar 8 gold e 90 silver pela carroça até o próximo vilarejo. No caminho, o cocheiro, cheio de lições de moral, reclama: "Você acha que é fácil conduzir uma carruagem? Devia agradecer pelo desconto." Grid finalmente chega ao vilarejo de Winston, um lugar que logo chama sua atenção por ser significativamente maior e mais movimentado do que Byron, o vilarejo anterior. As ruas são estreitas, mas repletas de comerciantes e aventureiros de diversos níveis, criando uma atmosfera vibrante. O centro da cidade está particularmente agitado, com barracas de mercadores, crianças correndo e forjas exalando fumaça constante. Ao observar a paisagem, Grid percebe que Winston é ao menos 4 vezes maior que Byron, algo que o deixa impressionado. Ele nota a grande diversidade de pessoas por ali, desde iniciantes até veteranos com equipamentos avançados. Sentindo a necessidade de se organizar antes de explorar o local, ele decide limpar seu inventário, refletindo sobre os itens que carrega. Enquanto avalia seus equipamentos, Grid finalmente analisa itens que havia deixado de lado: a espada longa de Mamon e a armadura metálica de Mengel. Ao aumentar sua compreensão sobre eles, descobre que as penalidades de uso diminuíram, tornando-os mais viáveis para combate. No entanto, ele conclui que seria melhor guardar esses itens para economizar energia e custos de reparo. Ele se dirige ao armazém local para armazenar os equipamentos, mas encontra dificuldades ao negociar com o atendente, que se recusa a oferecer qualquer desconto no custo do armazenamento. Resignado, Grid guarda apenas o essencial e decide manter a flecha de Jaffa com ele, caso uma emergência surja. Agora mais leve, Grid se sente pronto para explorar Winston e começa a procurar por uma forja onde possa trabalhar. Ele rapidamente percebe que a cidade é dominada por comerciantes e aventureiros de nível mais elevado, o que aumenta suas expectativas sobre as instalações locais. Ao avistar uma forja, ele entra com esperança, mas Grid observa o ferreiro do local, um homem de aparência cansada que está sentado ao fundo, com uma garrafa na mão. Ele percebe que o lugar está praticamente abandonado e a forja parece não ter sido usada há algum tempo. Grid, tentando ser educado, saúda o ferreiro e explica que gostaria de aprender a criar o item mais lucrativo daquela região, pedindo uma ajuda para começar. O ferreiro solta uma risada amarga antes de responder. Ele explica que a companhia Mero está comprando as forjas da área e monopolizando a venda de itens no varejo, tornando impossível para os pequenos artesãos sobreviverem. Graças a eles, minha forja parou de vender qualquer coisa. Esse lugar está condenado, desabafa o homem. Desapontado, Grid pergunta se há alguma outra forja por perto que ele possa visitar. Mas, antes que o ferreiro possa responder, um grupo de homens entra no local. O líder do grupo, um homem robusto com um olhar arrogante, se aproxima do ferreiro e exige que ele assine um contrato de venda, mencionando que estão perdendo a paciência. Grid rapidamente percebe que esses homens são da companhia Mero e que estão ali para pressionar o ferreiro a vender não apenas a forja, mas também o terreno. Observando a situação tensa, Grid decide que é melhor não se envolver e começa a se afastar lentamente. Porém, o ferreiro, irritado com a pressão, grita para o grupo e pergunta se eles acham que podem destruir um negócio que pertence à sua família há 7 gerações. A troca de farpas entre o ferreiro e os homens do grupo fica mais intensa, e o líder deles menciona o falecimento do filho do ferreiro, provocando uma reação furiosa.
Grid, que já estava na porta, para e hesita. Ele pensa consigo mesmo que deveria simplesmente sair dali, já que a briga não é problema seu, mas algo dentro dele o incomoda. Ele começa a se perguntar se o velho vai ficar bem naquela situação. Nesse momento, uma janela de missão aparece diante de Grid, com o título Fúria do Ferreiro, Rank B. A missão pede para ele destruir o contrato entre o ferreiro e a Companhia Mero. As recompensas incluem a habilidade única Fúria do Ferreiro, afinidade máxima com o Ferreiro Khan, e outros benefícios. Grid, apesar das dúvidas, fica tentado pela recompensa, já que ela é diretamente ligada à sua classe. Afinal, ele precisava crescer no jogo e não poderia ignorar uma oportunidade como essa. Após aceitar a missão, Grid percebe que as coisas ficarão complicadas. Ele está sem sua armadura e espada, que foram deixadas no armazém, mas ainda tem a flecha de Jaffa em seu inventário. Com a cabeça cheia de planos, ele se prepara para enfrentar os capangas da Companhia Mero, determinado a proteger o ferreiro e, ao mesmo tempo, garantir as valiosas recompensas da missão. Determinando-se a tentar, Grid provoca os bandidos, perguntando se suas mães não ensinaram a respeitar os mais velhos. Khan fica surpreso com sua atitude e pergunta por que ele está se metendo. Grid, sem se intimidar, rebate que até mesmo um inseto tem o seu limite. A provocação funciona, e os bandidos o atacam. Ele usa as escadas estreitas da forja a seu favor, dificultando que os inimigos se aproximem em grupo. Com a Fúria do Ferreiro ativada, sua velocidade e poder de ataque aumentam significativamente por 20 segundos. Ele aproveita esse tempo para acertar ataques críticos, eliminando um dos capangas e ganhando uma quantidade impressionante de experiência, subindo vários níveis. No entanto, a luta está longe de terminar, e Grid percebe que precisará usar todos os seus pontos de status recém-adquiridos para continuar enfrentando os inimigos. Mesmo com o buff, Grid enfrenta dificuldades contra o líder dos bandidos, um ruivo habilidoso. Ele é rápido e poderoso, e Grid nota que suas habilidades de ignorar armadura e acerto crítico não ativaram desta vez. O ruivo provoca, dizendo que ele não pode se esconder para sempre nas escadas. Grid, já sem muitas opções, aposta tudo em uma estratégia ousada. Ele nota uma armadura especial no andar superior da forja e decide alcançá-la. Enquanto sobe, os bandidos zombam dele, achando que ele está desesperado. Khan tenta avisá-lo que aquela armadura é um item especial, impossível de ser usado sem os requisitos necessários. Mas Grid, confiante, ignora os alertas e veste a armadura. Ele provoca os inimigos novamente, dizendo que eles subestimaram sua determinação. Agora, vestido com a armadura Valhalla, Grid viu ele morrer, mas então Grid pergunta se eles já ouviram falar em Overgarides. Após massacrar todos os bandidos em Winston, Grid fica imerso na onda de adrenalina e experiência acumulada. Ele sobe de nível diversas vezes, praticamente ignorando as feridas e o caos ao seu redor. Khan, ainda perplexo, se aproxima, perguntando se ele está bem. No entanto, ao olhar para Grid, o velho percebe algo impressionante. O garoto agora veste uma armadura dourada resplandecente, parecendo um verdadeiro cavaleiro do Zodíaco. Grid, com um sorriso triunfante, responde casualmente que se sente incrível. Ele encara Khan e pergunta por que um item tão extraordinário estava apenas juntando poeira no segundo andar da forja. Khan, ainda tentando processar tudo, explica que aquela é ** armadura Valhalla ***, um item de classificação única com restrições altíssimas, nível 250, 800 de força, 1000 de estamina e maestria avançada em armaduras pesadas. Além disso, a armadura foi criada por ninguém menos que o lendário ferreiro Albatino. Mas isso não é tudo. Nas mãos de Grid está uma espada igualmente impressionante, a ** réplica de Dan SF ***, também de classificação única, com requisitos ainda mais absurdos e criada pelo mesmo Albatino. Grid, maravilhado, comenta que esse tal de Albatino deve ser um gênio e tanto. Intrigado, Khan pergunta como ele consegue enxergar tantos detalhes sobre os itens, incluindo o criador. Grid responde de forma evasiva, dizendo que meio que deu uma olhadinha. De repente, Khan desaba no chão, deixando Grid alarmado. Ele se pergunta o que está acontecendo. Será que o velho tem pressão alta ou bebeu demais? Tentando raciocinar, ele conclui que é por isso que as pessoas mais velhas precisam cuidar melhor da saúde. Mas, em vez de entrar em pânico, ele diz calmamente a Khan que a missão está concluída e que ele pode parar de fingir estar desmaiado. Em tom mais sério, Grid ordena que o velho acorde rapidamente, ressaltando que ele não pode morrer antes de lhe passar sua próxima missão. Enquanto isso, na sede da Companhia Mero, a notícia do desaparecimento dos mercenários chega aos ouvidos de Valmont, o líder cruel.
Ele se enfurece ao saber que seus capangas sumiram misteriosamente após irem até a forja de Khan. Um subordinado tenta explicar que os mercenários eram famosos no vilarejo e que foi ele quem os recomendou. Furioso, Valmont manda calar a boca, exigindo saber como ele pretende assumir a responsabilidade por essa falha. O subordinado implora por mais uma chance, alegando que não tem dinheiro para arcar com as perdas. Valmont, impiedoso, sugere que ele poderia conseguir o dinheiro facilmente se vendesse seus próprios parentes no mercado de escravos. Valmont então ordena que seu subordinado saia de sua vista e chama Rabbit, outro de seus homens, para obter mais informações. Rabbit revela que testemunhas viram um jovem carregando Khan até uma clínica há algumas horas. Isso desperta o interesse de Valmont, que acredita que esse jovem deve saber algo importante. Ele decide que, se for preciso, tomará a forja de Khan à força, já que é inadmissível que algo tão simples tenha dado tão errado. Em sua mente calculista, Valmont começa a arquitetar o próximo movimento, determinado a retomar o controle de Winston e punir os responsáveis por sua humilhação. Para contornar toda essa situação, ele manda Reed tomar conta de tudo. Já em casa, Greed fica todo feliz, dizendo que anda muito sortudo ultimamente. Ele nem acredita que subiu para o nível 21 só por matar alguns bandidinhos e ainda ganhou uma missão em cadeia. Ele fala que vai ficar cheio da grana se aquela armadura e espada forem recompensas da missão. Apesar de Dance, Leia e Valhalla serem itens únicos, ele diz que, ao contrário de Fracasso, as duas não possuem restrições muito pesadas e podem ser vendidas. Então, não deve haver problema com a missão, agora que o velho C está sendo tratado na clínica. Ele pensa que Candy deveria tomar mais cuidado com a saúde, mas logo muda de ideia, dizendo que está na hora de ganhar uma grana fácil. Assim, ele loga no jogo e nota que spawnou na clínica. Se pergunta se ele veio visitá-lo, e o garoto questiona o médico sobre o estado de saúde dele. O médico responde que o colesterol diminuiu, então ele pode receber alta, contanto que pare de beber. Camp, por sua vez, questiona o nome de Greed, dizendo que ele deve bastante dinheiro. Greed responde que as pessoas devem se ajudar em momentos difíceis, mas manda o velho pagar as despesas médicas assim que puder. No entanto, se pede desculpas e diz que está quebrado. O garoto fica incrédulo, mas o médico aparece no seu cangote e aposta que ele não quer chatear Jova, que é considerado o deus daquele jogo. Ele manda Greed pagar logo um Golds. O garoto percebe que a bondade desse deus foi para casa do Carvalho e acaba pagando. Se começa a agradecer, dizendo que pode ter esperança por causa de Greed, pois conseguiu salvar o negócio da sua família, que já está na 7ª geração. Ele quase perdeu tudo. Greed concorda e diz para ele descansar, pois foi muito bom ter conseguido defender aquele lugar. Se ele tivesse perdido, teria se afundado ainda mais na bebida. Greed também comenta que se jamais teria conseguido ir ao hospital sem ele. Se admite que ele tem razão e gostaria de compensá-lo de alguma forma. Nesse momento, eles ficam frente a frente com aquela armadura, e Greed já mete o olhão. Mas se manda ele esperar, pois não pode dar aquilo para ele. Greed fica puto, argumentando que foi ele quem salvou tudo. Mas se explica que é uma herança de família e que não pode entregá-las nem mesmo com sua vida em risco. Ele conta que Dance e Valhalla são itens azarados e que seu poder vai além da imaginação. No entanto, devido às restrições, faz centenas de anos desde que alguém capaz de usá-las apareceu. Mas, 130 anos atrás, um homem conseguiu reconhecê-las. Seu nome era Pagma. Pagma as equipou e demonstrou uma esgrima surreal, tornando-se um só com elas. A beleza de sua maestria era inacreditável, e sua esgrima parecia perfurar os céus, criando relâmpagos. O ancestral de C, um descendente de Albatin, ajoelhou-se diante de Pagma e implorou para que ele levasse Dance e Valhalla. Greed questiona se Pagma aceitou, e se responde que não. Ele recusou, dizendo que, um dia, o verdadeiro dono delas apareceria. Greed, então, assume que nem ferrando vai deixar essas belezinhas para outro. Ele diz, sem medo, que é muito parecido com Pagma. O ferreiro fica surpreso e pergunta se ele é descendente de Pagma. Greed confirma, e assim, a missão de classe descendente de Pagma é criada. Agora, ele precisa descobrir a lenda de Pagma por completo para aprender sua esgrima. O garoto pergunta se ele já pode pegar os itens, mas se responde que ele precisará provar que realmente é descendente. Greed manda se não beber até ele terminar a missão, mas antes que possam continuar a discussão, chega um visitante na loja. O visitante é Rabbit, um funcionário da companhia Mero. Greed reconhece o nome e suspeita que ele tenha contratado aqueles bandidos. Rabbit anuncia que se deve 600 de gold à companhia Mero e que, por isso, a forja será tomada. No entanto, se recusa-se a entregar a forja.
Rabbit propõe um acordo. A companhia Mero passa a ser dona da forja, mas se continuará trabalhando nela. Se recusa, afirmando que não quer perder a forja. Rabbit, então, propõe um duelo de ferreiros. O vencedor ficará com a forja. Grid percebe que provavelmente estão tentando enganar o velho, mas se aceita o desafio. Ele não pode competir devido ao alcoolismo e ao tempo sem prática, então anuncia Grid como seu sucessor, surpreendendo o garoto. Rabbit duvida da habilidade de Grid, mas a missão Duelo de Ferreiros com a companhia Mero é criada. Se Grid perder, a reputação de Winston cairá ao mínimo e a forja será tomada. Grid hesita, mas Rabbit diz que ele deveria ir embora, pois não tem nada a ver com isso. No entanto, Grid, sendo ganancioso, aceita o desafio, dizendo que vai acabar com a raça deles. Rabbit fica com medo ao ver aquele monstro do ouro na sua frente e diz que informará o local do duelo em breve. Se pede desculpas a Grid, pois essa foi a única maneira de proteger sua forja. Grid entende, mas por dentro pensa que venderia até a alma por aqueles 720 mil won. Ele sabe que essa missão é ranqueada e que uma batalha dessa dificuldade é quase impossível para ele no nível 21. Mas ele é um ferreiro lendário e já criou um item épico. Vai dar tudo certo. Se informa que a forja tem vários materiais não utilizados e que Grid pode usá-los para treinar. Grid pergunta por que ele não avisou o Lorde sobre isso. Se explica que o Lorde foi subornado pela companhia Mero. Grid fala que não precisa se preocupar, pois eles vão vencer essa batalha. Se agradece, dizendo que, se seu filho estivesse vivo, ele seria um homem incrível como Grid. Grid, desconfiado, se pergunta por que está sendo tão gentil. Mas então ele percebe, se ele lembra seu avô, tanto pela maneira de falar quanto pelo clima ao seu redor. Momentos que fazem a situação parecer mais realista. Lá fora, ele para de jogar bem antes das 4 da manhã e pensa se deve dormir mais 30 minutos, pois foram 2 dias dentro do jogo, mas os resultados foram muito bons. Ele fala que C é diferente do ferreiro de Byron, pois, mesmo não estando em seu melhor estado, ainda é capaz de provar sua habilidade como excelente ferreiro. Ele sente falta de C, pois quer aprender mais com ele, mas então se pega pensando no que acabou de falar e percebe que finalmente enlouqueceu. Nisso, ele vai falar com sua família, que questiona se ele se sente melhor depois de um dia inteiro de descanso, falando que ele acordou cedo. Ele responde que vai trabalhar mais duro se lhe cortarem um abacaxi, então seu pai, gratuitamente, humilha o moleque perguntando por que ele precisaria comer abacaxi se nem tem uma namorada. Oh, na moral, com um pai desses, nem de inimigo eu precisava. O garoto manda eles não o subestimarem, pois pode arranjar uma namorada a hora que quiser, e sua mãe aproveita para zoar também, dizendo que não sabia que seu bebê podia ser tão confiante às vezes. Ele então pergunta sobre seu avô, mas sua família nem reconhece que o garoto está falando sério. Seu pai responde que é muito raro ele perguntar sobre o avô e diz que ele está bem, sugerindo que deveriam visitá-lo juntos na próxima vez. O garoto aceita e diz que definitivamente vai visitá-lo dessa vez. No dia seguinte, na companhia Mero, o manda-chuva de lá pergunta para Rabbit por que ele fez algo tão desnecessário, já que a forja de C eventualmente cairia em suas mãos, pois ele não tem como pagar a dívida. Ele questiona por que Rabbit fez uma aposta desnecessária e deu uma chance assim para C, perguntando se ele está o traindo. Rabbit responde que a companhia está com má reputação por causa das suas tentativas de monopólio, levando em conta a relação de longo prazo com os moradores, é melhor serem amigáveis. O dono da companhia, irritado, questiona o que isso tem a ver e Rabbit explica que dar essa chance para ser melhor a imagem da companhia. O manda-chuva da Mero finalmente percebe que, ao conseguir clientes fiéis, terão ainda mais lucro e aceita a ideia. Ele pergunta se Rabbit acha que o garoto competindo tem alguma chance. Rabbit responde que, de acordo com sua investigação, ele é apenas um jovem sem nenhuma reputação, e que já prepararam um oponente que ele jamais poderá vencer. O dono, confiante, manda Rabbit usar essa oportunidade para cortar o mal pela raiz. Enquanto isso, um senhor amigo de C pergunta se aquele garoto derrotou mesmo a gangue do véu, dizendo que ele parece muito inocente para saber como o mundo funciona. C, no entanto, defende Grid, dizendo que, mesmo parecendo um Zé Ninguém, ele é muito habilidoso. Grid, por sua vez, manda eles calarem a boca, mas então outras pessoas chegam ao local perguntando se é verdade que a companhia Mero duelará contra C com a forja em jogo. C confirma e eles comentam que talvez a companhia não seja tão má quanto parece, pois decidiram duelar de maneira justa. Eles começam a achar que a companhia quer viver pacificamente com eles. Grid até concorda, lembrando que, apesar de terem enviado bandidos antes, estão sendo amigáveis com esse duelo.
No entanto, C logo rasga essa ilusão, lembrando a todos que a Companhia Mero tentou monopolizar as terras e os direitos comerciais, jogando-o na pobreza. Ele pergunta como podem ser enganados por um mero pedaço de papel depois de tanto sofrimento. Os moradores percebem que foram ingênuos, acreditando de novo na companhia mesmo após serem traídos repetidas vezes. Grid percebe que quase foi enganado também. De repente, um jovem chega ao local e menciona que ouviu falar que a Companhia Mero comprou as terras e os direitos comerciais dos moradores, que não sabiam dos planos de desenvolvimento de Winston. Ele questiona se eles foram forçados a vender suas propriedades. Grid pensa que esse cara é um cretino, pois tem uma luz verde acima da cabeça, indicando que é um jogador. O jovem diz que os moradores venderam suas terras por dinheiro e planejavam ir embora, mas mudaram de ideia ao descobrirem os planos de desenvolvimento. Ele argumenta que a culpa é da ganância deles e não da companhia. Os NPCs se irritam e perguntam como um forasteiro ousa se meter em seus problemas, suspeitando que ele seja um espião da Companhia Mero. Ele nega e explica que é normal uma empresa buscar o lucro, e que, se os moradores admitirem isso, podem viver pacificamente com a companhia. Ele afirma que a companhia precisa deles tanto quanto eles precisam da companhia. Os moradores começam a reconsiderar e acreditam que, se a companhia prosperar, suas próprias condições de vida melhorarão. Grid percebe que o rumo da conversa mudou e se pergunta quem é aquele desgraçado. Se pergunta o nome do jovem, e ele pede desculpas por ter ficado tão preocupado que esqueceu de se apresentar. Ele se chama Huro. Grid pensa que esse cara mudou o clima com muita facilidade e se pergunta quem diabos ele é. Por outro lado, admite que Huro pode ter razão, pois viver em harmonia com uma grande empresa é bom a longo prazo. No entanto, ele lembra que o vilarejo Winston está sob ordem do Conde San e menciona a existência da Lei dos Direitos do Povo. Huro questiona sobre essa lei, e se explica que os moradores do território de Conde San têm o direito de serem informados prioritariamente e com antecedência sobre a área em que residem. Ele afirma que o próprio conde declarou essa lei pessoalmente e que ela afeta bastante os moradores e vilarejos das redondezas da cidade do norte por causa da área de exploração do norte. Segundo ele, a vontade do Conde San é que todos se preparem para as grandes mudanças e compartilhem informações com os cidadãos para que todos saiam ganhando. Huro percebe que o problema é que a Companhia Mero está ignorando totalmente a vontade do conde. Ele então conclui que o Lorde local também está errado por permitir que a companhia omita informações sobre o desenvolvimento. Se confirma e afirma que essa é a verdadeira razão da briga. Huro, entendendo a situação, diz que tem algo que precisa fazer. Ele menciona que sabe que o apelo de C foi impedido pelo Lorde e pela companhia. Todos concordam e decidem que precisam expor os atos maléficos do Lorde e da companhia. Huro promete que fará seu apelo ao conde em segredo. Enquanto todos comemoram a solução encontrada, Grid continua desacreditado, tentando entender como as coisas mudaram tão rapidamente. Grid olhava para o garoto com uma expressão de pura incredulidade. Como é que você conseguiu isso? Eu sei que essa missão era da Companhia Mero no começo. Como foi que você trocou de lado? Hur suspirou, já desanimado com o rumo da conversa. Mesmo assim, decidiu compartilhar a informação com Grid, explicando sua missão. Ele precisava aumentar a classificação dos bens dos moradores de Winston. Seu novo objetivo era conseguir uma audiência com Castine. As recompensas? O título Apóstolo da Justiça, afinidade e reputação máxima com os moradores de Winston, um presente de Castine e, para completar, o status de bravura, que adicionava mais 10 a todos os atributos e concedia a habilidade Justiça Inabalável. Grid arregalou os olhos. Que tipo de recompensa roubada é essa? Ele fingiu desinteresse, mas sua cara denunciava o contrário. Não que eu esteja com inveja, mas como diabos você fez isso? O garoto percebeu a expressão frustrada de Grid e Huro, se sentindo generoso, ponderou se deveria contar. No fim, resolveu explicar. Simples. Eu apenas usei a liberdade do Satisfy. Se você interferir diretamente nos assuntos dos NPCs, é possível receber missões relacionadas a esses eventos. Os jogadores mais antigos sabem desse truque. Grid congelou. Huro notou a expressão confusa e complementou. Isso vai se espalhar pela internet logo. Não precisa ficar para baixo, só jogadores veteranos conhecem esse método. Grid, ainda com os olhos marejados, soltou um protesto indignado. Mas eu sou um jogador veterano. Huro não conseguiu segurar a risada. Como você não sabia disso, então? Cara, isso é conhecimento comum. Ele tentou chamar Grid para ser seu amigo, mas a resposta foi imediata. Vai se ferrar. Grid deslogou na mesma hora. Huro piscou, percebendo que tinha deixado Grid irritado.
No entanto, não tinha tempo para se preocupar com isso. Ele ainda era nível 127, mesmo jogando 18 horas por dia desde o lançamento do jogo. Sua classe de orador dificultava muito sua progressão, pois suas habilidades dependiam da fala, suas armas eram limitadas, e ele tinha pouco HP e poder de luta. Sem contar que não tinha nenhuma habilidade de fuga. Eu preciso desse status de bravura. Se quisesse ser um ranqueado, não poderia depender apenas de conversar com NPCs para ganhar missões. Precisava atravessar aquele portão e se encontrar com Castine. Ele foi até os guardas e tentou uma abordagem diplomática. Eu sou um viajante. Se não houver nada de errado, gostaria de sair. Silêncio. Ele franziu a testa. Os guardas não reagiam. Algo estava errado. Rabbit apareceu. Eles não vão responder. Eu ordenei isso. Hurou ficou surpreso. O que você está fazendo aqui? Rabbit cruzou os braços. Eu pedi para relatar as informações após a investigação. Isso vai ser um saco, pensou Hurou. Ele ativou sua habilidade de persuasão, tentando manipular o NPC, mas Rabbit não caiu. Achei que você fosse mais esperto. Você falhou na investigação e ainda quer fugir? Isso só pode significar que está tentando nos enganar. Hurou percebeu que a situação estava desmoronando. Ele tentou correr, mas uma corda prendeu seus pulsos. Sacando uma dágua, tentou cortar o chicote, mas um dos soldados o desarmou com um golpe rápido. Droga! Atacar não vai funcionar. Vou ter que fugir de outra forma. Ele tentou deslogar, mas o sistema não permitiu. Rabbit sorriu friamente. Você realmente não sabia? Podemos impedir feitiços de saída. Agora, será preso na masmorra subterrânea do castelo de Winston. A missão de Hurou mudou. Agora, ele deveria sobreviver por 50 horas do mundo real sem deslogar. Se conseguisse, o apóstolo da justiça viria resgatá-lo. Ele leu os avisos do sistema. Esta missão é extremamente perigosa. Recomendamos que jogadores idosos ou com saúde frágil desistam. 50 horas. Ele já tinha jogado por 20 horas seguidas antes, mas o sistema o forçava a deslogar após certo tempo. Se fosse trancado por mais de 8 dias no jogo, poderia ser mentalmente devastador. Mas ele era um desempregado solitário na vida real. Ninguém o atrapalharia. Talvez meu corpo aguente se eu ativar o modo Transit. Ele aceitou a missão e o tempo começou a contar. O sistema explicou as recompensas e penalidades. Se falhasse, não sofreria punições, mas se conseguisse, as recompensas seriam incríveis. Eu não posso perder essa chance. O modo Transit ativado garantiria que, caso sua saúde ficasse em risco, o jogo o deslogaria automaticamente e enviaria uma equipe médica até ele. A cápsula não poderia ser desligada por fora, e, se houvesse qualquer interferência, um funcionário do Grupo SA protegeria o equipamento. Eu preciso de ajuda. Qualquer um que me salvar, eu juro lealdade. Enquanto isso, nos escritórios da SA, executivos discutiam a missão B408. Se Hurou conseguisse, seria o primeiro jogador a ter uma classe secundária em Satisfy. Mas havia uma variável inesperada. Ele compartilhou a missão com Grid. E Grid não deixaria isso barato. Os executivos estão animados para tornar pública a informação de que os jogadores podem obter uma classe secundária. Eles acreditam que se o primeiro jogador a conseguir isso for da Mongólia, o interesse da população no jogo aumentará e o mercado mongol se expandirá. Comentam que têm tido dificuldades com esse mercado e essa pode ser uma boa oportunidade. Uma das mulheres na mesa concorda, mencionando que a maioria da população da Mongólia é nômade e tem uma visão negativa das cápsulas de imersão. Mas então o careca da mesa questiona se eles não estão sendo otimistas demais e o que farão caso o jogador falhe a missão após tanto hype. Seu colega o tranquiliza, dizendo que não há motivo para preocupação, já que, contanto que ele não seja deslogado à força, tudo sairá como planejado, pois a missão foi feita para ser fácil. Ele então pergunta à líder Shoina Heya se ela verificou a taxa de sucesso da missão. Ela responde que enviou os dados para que todos possam conferir. Assim que o careca vê a taxa, ele fica surpreso ao notar que é de apenas 99% e questiona se a missão B408 não envolvia ser salvo por um NPC oculto. O jogador preso na masmorra subterrânea deveria ser resgatado por um espadachim oculto ao saber da situação no vilarejo Winston, garantindo grandes recompensas ao jogador. Contanto que ele não se colocasse em perigo, a missão seria concluída facilmente. O líder geral começa a rir, e os outros perguntam o motivo. Ele pede para revisarem os detalhes do documento novamente e revela que houve uma variável inesperada: o compartilhamento da informação da missão.
Eles analisam os dados e percebem que, inicialmente, Huro seria salvo pelo espadachim oculto no incidente de Winston, mas como compartilhou a missão com outro jogador no meio do caminho, o NPC oculto se tornou desnecessário. Acima de tudo, o jogador com quem ele compartilhou a informação foi ninguém menos que Grid. Enquanto isso, um jogador está enchendo a cara de bebida, morrendo de inveja da missão que Huro conseguiu, pois a sua própria missão rendeu apenas 600 de ouro. Ele xinga, chamando Huro de múmia podre e reclamando que poderia ter recebido aquela missão antes. No bar, a dona do estabelecimento está muito irritada, e o garoto que está bebendo lamenta que aquele jogador apenas falou um pouco e já conseguiu pagar as despesas médicas daquele velho. Para afogar as mágoas, ele pede uma canja de galinha. Depois de encher o bucho, chega em casa à 1 da manhã e tenta entrar sem ninguém perceber, mas sua irmã aparece, reclamando que ele deveria ter avisado que chegaria tarde e perguntando se ele sabe que horas são. Ele responde perguntando por que ela ainda não foi dormir e diz que uma estudante não deveria estar lhe dando sermão. Mas ela confessa que ficou preocupada, já que ele está sempre enfiado na cápsula e não o encontrou em lugar nenhum. Então, ela percebe que ele bebeu e pergunta se ele quer que ela se preocupe com seu irmãozão. Ela nega, dizendo que apenas acabou assistindo a séries mais do que o normal. No final, manda ele tomar banho enquanto ele ainda está grogue de álcool. Enquanto isso, um dos diretores de terno azul questiona se a taxa de sucesso da missão não deveria ser 0%, pois, com as novas variáveis, ele aposta que o supercomputador Morpheus cometeu um erro. Sua colega nega, dizendo que essa informação não é verdadeira. Ele admite que sabe disso, mas que está apenas descontando sua frustração. Então, o diretor-geral esclarece que, com o compartilhamento de informações da missão, agora a taxa de sucesso não pode mais ser confirmada. Ele revela que o salvador de Huro na masmorra subterrânea não é mais o espadachim oculto, mas sim Grid. O outro diretor ali presente fica furioso. Ele já achava Yang Vo um pé no saco e agora acredita que Grid está atrapalhando o outro evento. Ele reclama que o garoto tem uma classe lendária, mas está apenas no nível 21, se perguntando o que diabos ele ficou fazendo esse tempo todo. Além disso, se irrita com o fato de um jogador sem talento como ele ter conseguido uma classe dessas. A indignação cresce a ponto de ele considerar Grid um câncer fatal para Satisfy. Um de seus colegas então pergunta se eles não deveriam intervir, pois deixar a missão seguir como está seria um desperdício para a propaganda planejada. O diretor-geral pondera que, desde que Grid obteve sua classe lendária, ele já fez flechas épicas e recebeu uma missão de classe, tornando difícil prever os resultados. Porém, ele confessa que acha Grid muito interessante de se assistir, pois sua incompetência vai além do senso comum. Ele então menciona que, atualmente, existem 3 classes épicas em Satisfy. Exceto pela mais recente, Guerreiro de Sangue, os detalhes das outras 2 ainda não foram revelados ao público. Ninguém sabe quem foi o primeiro jogador a obter uma classe épica, mas o segundo foi Agnus, que ocupa o 7º lugar no ranking unificado. Isso tem feito a comunidade discutir incansavelmente sobre quais são as outras 2 classes épicas e quem foi o primeiro jogador a obtê-las. Enquanto isso, em uma dungeon no território de Constantin, um grupo de jogadores está chamando uma garota para se juntar a eles, prometendo dividir igualmente os drops. As outras garotas do grupo deles ficam indignadas, pois não receberam o mesmo tratamento. Elas resmungam que, por causa daquela garota egocêntrica, sempre há uma multidão de caras atrás dela. Então, a garota, Eufêmia, aceita entrar no grupo mais forte e desafia os jogadores a mostrarem suas habilidades. Todos tentam impressioná-la, atacando monstros ferozmente. Enquanto isso, ela observa parada, percebendo que eles não são nada de especial. Mas, de repente, um turbilhão de fúria surge, chamando sua atenção. Ao ver quem usou a habilidade, ela percebe que foi um jogador mais velho e pensa que essa técnica será perfeita para usar contra Piaro. Instantaneamente, ela ativa sua habilidade especial e copia o turbilhão da fúria no nível 3. O jogador que usou a habilidade original perde seu acesso a ela, e Eufêmia completa sua cópia com sucesso. Logo em seguida, ela se despede friamente e desaparece, deixando todos atônitos. Assim foi o primeiro contato deles com Eufêmia, a imitadora de nível 190. Quando os jogadores terminam de matar os monstros e tentam falar com ela, percebem que ela já sumiu. Enquanto caminha, ela pensa que a habilidade copiada será suficiente, pois passou os últimos 63 dias se preparando para concluir uma missão Rank S. Olhando para as informações da missão, ela admite que missões desse nível são realmente assustadoras. Além disso, o NPC inimigo que deve enfrentar é extremamente poderoso.
Ao entrar pela porta, ela relembra que lhe disseram que ele era mais forte que muitos chefes. Diante dela, surge Piaro, o eremita imortal. Ele a encara e pergunta se Mofelo a enviou ali. Ela se convence de que consegue derrotá-lo e que se preparou bastante para isso. Mas então, Piaro ataca com um golpe de cima para baixo. Ela ativa Tartan, invocando um gigante protetor atrás de si. Essa é a habilidade defensiva mais poderosa, possuída apenas por Bump, o Cavaleiro Guardião número 1. Ela sabe que só pode copiar 3 habilidades por dia e passou meses acumulando 50 técnicas de alto nível. Mesmo que só possa usá-las uma única vez, está confiante de que pode completar a missão. Mas Piaro se move com uma velocidade absurda, aparecendo em sua lateral. Ela bloqueia o golpe com a barreira counter e o arremessa para longe. Ele se surpreende por ela conseguir usar essa técnica. Então, ela aproveita para lançar o turbilhão da fúria. No entanto, percebe que isso não será suficiente. Com isso, começa a soltar uma enxurrada de ataques poderosos de diferentes habilidades. Mas, mesmo após tudo isso, a tela de conclusão da missão não aparece. Piaro ainda está vivo. Ela se afasta para tentar tomar uma poção e recuperar sua mana, mas Piaro aparece diante dela, saindo de um portal de escuridão, com sua espada no pescoço da garota. Em desespero, ela decide usar sua habilidade mais poderosa, Destino Mortal. Mas Piaro a encara e declara que sua morte será inevitável. E então, ela solta aquela rajada de projeção sombria direto no Piaro, só que o cara, ao invés de ficar abalado, fica ainda mais maluco, achando que as Mofus finalmente resolveram sair no braço com ele. A garota, que já estava contando com isso, sabe que essa habilidade é uma ilusão profunda que prende o inimigo, então era o momento perfeito para usá-la. O problema é que a habilidade vai se desfazer logo, mas pelo menos, por enquanto, Piaro está ocupado lutando com os Mofus imaginários na cabeça dele. Enquanto isso, ela precisa recuperar sua mana e usar todas as suas habilidades para dar o fora dali. Mas aí, chega um aviso tenebroso. O sistema avisa que ela atingiu seu limite físico e mental. Ela usou força demais em pouco tempo, então suas habilidades estão temporariamente bloqueadas, e, para piorar, todos os status dela caíram 50%. O desespero bate forte, porque ela estava quase conseguindo. Mas antes que Piaro se recupere, ela precisa sair dali. Infelizmente, o destino gosta de brincar com os sonhos alheios, e Piaro para no ar, virando-se lentamente para encará-la com um olhar completamente assassino. Ela percebe na hora, o cara já se recuperou. Sem pensar 2 vezes, ela solta um monstro, porque, né? Ela é só uma imitadora, não tem como superar ele. Sem saída, ela simplesmente aceita a derrota e falha na missão. Como se não bastasse, ela perde 2 níveis e a confiança de Asmel despenca. Furiosa, ela resmunga que 2 meses de trabalho duro foram jogados no lixo. Essa era a chance perfeita para conseguir um título novo, combinando perfeitamente com a sua classe. Agora, ela só consegue xingar de raiva porque sabe que nunca mais vai receber uma missão de rank S tão cedo. Mas antes que ela possa continuar sua sessão de lamentação, alguém chega e pergunta se ela é Senhorita Irina. Ele tem uma mensagem para ela. Surpresa, ela escuta o homem dizendo que, caso não esteja ocupada, tem algo que gostariam que ela fizesse. Uma nova missão aparece no sistema, e ela já se prepara para mais uma decepção. Mas, quando vê os detalhes da missão, ela toma um susto. A recompensa são 1.500 gold e o título de desafiante. O que a surpreende ainda mais é o fato de que o homem a chamou de Irina. Entre os vários nomes falsos que ela já usou, Irina foi o nome que ela utilizou quando criou um item incrível. Será que esse cara é da Companhia Mero? Tanto faz. Sem pensar muito, ela aceita a missão do duelo de ferreiros. Enquanto isso, em outro canto, se tenta acalmar Grid, que já chega pistola, dizendo que não acredita que deram uma missão tão boa para alguém que acabaram de conhecer. Se explica que o vilarejo inteiro está sendo vigiado e que Grid morreria assim que saísse de Winston, mas um forasteiro como ele não chamaria tanta atenção. Ele diz que não pode correr o risco de colocar seu benfeitor em perigo e que não conseguiria viver em paz se algo acontecesse com ele, pois o considera como um filho. Grid, sem paciência para sentimentalismo, manda ele parar de chorar e voltar ao treino. Então, perguntam para ele quando será o duelo, e se responde que será em 2 dias. Grid apenas sorri e diz que vai mostrar o que é um verdadeiro ferreiro. Ele começa a criar itens sem parar, e percebe que suas habilidades estão melhorando. A precisão e eficiência dos seus movimentos aumentam, e ele até cria um item raro, elevando todos os seus status em mais 2 e sua reputação no continente em mais 30.
Empolgado, ele continua forjando, aumentando seus status de persistência e destreza. A sensação de progresso é incrível. Mas, depois de um tempo, ele cai exausto. Quando olha seus status, bate um leve desânimo. Ele fez tanto e, mesmo assim, só melhorou isso? Talvez as flechas de Java tenham sido uma exceção. Mas ele não pode desistir. A companhia Mero comprou todos os bons materiais, e, mesmo que vendessem itens épicos, ele precisa continuar melhorando. Analisando seus status, ele percebe que ganhou 180 pontos só forjando. Se quiser vencer esse jogo, o ideal é focar em destreza, mas, considerando que quase morreu para bandidos, ele decide investir também na estamina. Assim, ele coloca 60 pontos em estamina e 70 em destreza. Com isso, seu HP cresce e, olhando os status, ele pensa: definitivamente não parece que estou no nível 21. Na prática, ele se sente como um nível 75. Sempre que cria itens melhores, seus status aumentam. Isso deve compensar sua falta de habilidade em combate. O jeito é trabalhar feito um condenado, mas ele já está acostumado com isso. No dia seguinte, a competição acontece na praça central de Winston. O local está cheio de NPCs e jogadores, que começam a se perguntar o motivo de tantos NPCs ali. Descobrem que os NPCs estão torcendo para que a forja não seja tomada pela companhia Mero. Eles começam a torcer por Grid, enquanto os jogadores analisam os itens dele, se perguntando se ele é um novato. Alguém até debocha, dizendo que essa competição é só entre dois noobs. Então, o líder da companhia Mero pergunta se está tudo pronto para Rabbit. Confirmam que sim, e o apresentador se prepara para apresentar a estrela da competição, representando a companhia Mero, Irina. Quando ela aparece, todo mundo nota que ela é incrivelmente gata. A galera começa a babar, torcendo por ela. Ela, sabendo disso, agradece aos fãs com muito charme. Grid, por outro lado, pensa que ela até que é bonita, mas se compara com Iora e conclui que não chega aos pés. E mesmo que todos os jogadores estejam torcendo para ela, pelo menos os NPCs ainda estão do lado dele. Até que, não. Eles também começam a se encantar por Irina, e Grid fica de cara ao perder seus únicos fãs. Irina, toda confiante, diz que eles estão unidos pelo destino e que estará sob os cuidados de Grid. Mas ele, já puto, manda ela nem chegar perto, chamando-a de pirralha e dizendo que ela não faz o tipo dele. Ela fica indignada, dizendo que é uma baita falta de educação falar assim com uma garota tão linda. Grid até admite que ela é bonitinha, mas reforça que pirralhas deveriam saber o seu lugar. O cara simplesmente humilhou. O negócio dele não são essas novinhas, e sim as milfs pra cima. Irina, sem acreditar no que ouve, pergunta qual o problema dele, pois nenhum homem jamais a tratou assim antes. Furiosa, ela jura que vai humilhá-lo na frente de todos. A discussão é interrompida pelo juiz, que anuncia o início do duelo. O objetivo é forjar uma adaga, com um tempo limite de 3 horas. Quem fizer a melhor vence. Irina pensa que, se ganhar, vai obter um título e status de sorte. Mas o que a preocupa é que a missão tem um nível de dificuldade desconhecido, o que significa que a habilidade de Grid também é desconhecida. Ainda assim, ela tem um plano: vai copiar a habilidade dele e confiar na sorte. Se ambos tiverem a mesma habilidade, quem tiver mais sorte vence. Ela calcula que tem 50% de chance, então acredita que tudo vai dar certo. Só que, quando ela está se preparando, Grid já está martelando o ferro com força total. Ela se assusta, percebe que não pode vacilar e entende que há uma enorme discrepância entre suas habilidades. Mas, se a sorte estiver ao seu lado, ela ainda tem chance. Deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.